Olá! No Justiça para Todos desta semana, vamos falar sobre perícia. Quando um crime precisa ser esclarecido, é a perícia que aponta o caminho da investigação. Um desfecho que muitas vezes pode ser surpreendente. Os crimes são diversos, os vestígios são diversos também. E o perito precisa conseguir enxergar esses vestígios. E não existe só a perícia criminal, tem também a médica, socioeconômica, grafotécnica e muitas outras. E você vai saber como o trabalho do perito pode ajudar o juiz na hora de proferir a sentença. A prova fundamental e a prova técnica, que o juiz não tem conhecimento, conhecimento médico, é essa prova que vai ser fundamental para a gente decidir com justiça mesmo o processo. E ainda, na Justiça Federal, vários processos precisam do parecer destes profissionais. A perícia ela é fundamental em alguns casos, mas ela pode não ser determinante, porque cabe ao juiz a decisão. Então, não saia daí. O Justiça para Todos está só começando. A gente abre o programa com um resumo da semana do Judiciário. Confira. Foi lançado em julho o portal do patrocinador da FUNPRESP Jude. O portal é destinado ao compartilhamento de informações e de documentos entre a fundação e o órgão patrocinador, referente ao regime de previdência complementar dos servidores públicos federais do Poder Judiciário. A fundação foi criada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal e aí ele foi apoiado pelo Ministério Público, que também veio compor o rol dos nossos patrocinadores, que é como nós chamamos os órgãos do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União. Por que patrocinadores? Porque eles ajudam os servidores e os membros a fazer as contribuições para esse plano de aposentadoria complementar. A criação do ambiente virtual atende ao disposto na Resolução Conjunta número 1, de 23 de junho de 2015, que orienta os órgãos do Judiciário sobre o regime de previdência complementar, estabelecendo procedimentos operacionais. O endereço do portal é www.funprespejude.com.br/patrocinador. O desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Daniel Paes Ribeiro, foi empossado no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal pelo presidente da Corte, desembargador Romão Oliveira. O magistrado assume a vaga deixada pelo desembargador federal José Amilcar Machado, complementando a composição da Corte para o biênio 2014-2016. Um trabalho minucioso que depende da investigação de um especialista. A perícia esclarece crimes, avalia a saúde de trabalhadores, pacientes e ainda pode certificar a veracidade de uma assinatura ou de uma obra de arte. E muitas vezes auxilia a Justiça Federal na hora da decisão. Nas telas do cinema ou da televisão, a investigação, a procura por pistas que comprovem ou solucionem um crime, atrai um grande público. Trabalho que na vida real exige muito conhecimento técnico e atenção. Os crimes são diversos, os vestígios são diversos também. E o perito precisa conseguir enxergar esses vestígios, Normalmente é uma análise minuciosa, é uma análise técnica e, por ser técnica e minuciosa, precisa ter um conhecimento específico. Quando um caso precisa ser solucionado, para que o juiz tome a decisão ou dê a sentença, muitas vezes ele recorre ao parecer técnico desses profissionais. Os peritos são indicados pelo juízo e recebem a missão de esclarecer os fatos questionados no processo. Para isso, precisam estar muito bem preparados. Eu poderia citar duas classificações básicas de qualificação, uma qualificação técnica e uma qualificação, vamos dizer, atitudinal ou de atitude, No caso de habilitação técnica, basta a pessoa ter formação naqueles cursos superiores que são elegíveis para o concurso e passar no concurso público. Agora, para ele ser um bom perito, ele tem que ter mais do que a formação técnica, do que a formação profissional. Ele tem que ter uma atitude de perito. E a atitude de perito é a pessoa ser curiosa, tentar querer entender as coisas, Só que tentar entender de forma objetiva. Eu tive casos em que uma corrupção foi detectada
simplesmente com a perícia informando onde estava cada pessoa com um celular. E quem falou com quem. Isso só a perícia podia falar, dizer. Sem um trabalho intenso pericial, não seria possível chegar à conclusão que o delegado chegou na ocasião para enquadrar outras pessoas num caso grande de corrupção. E assim por diante. A perícia ela é fundamental em alguns casos, mas ela pode não ser determinante, porque cabe ao juiz a decisão. Eu acho que a perícia é um auxiliador do juiz. Muitas vezes ela é 90% da certeza judicial, mas existem os 10% ou os 20% que o juiz deve trabalhar e deve questionar também o trabalho pericial, também não pode engolir como um trabalho perfeito e acabado. Às vezes precisa de complementação. O perito ele tem que aprender a analisar os vestígios, e isso nem sempre é tarefa fácil, depende muito mais da atitude do perito do que de uma formação superior que ele tenha. Os processos judiciais são de diversas naturezas e, para garantir um desfecho justo, muitos desses processos dependem do trabalho dos peritos. Existem perícias nas mais diversas áreas, podendo ser na área médica, socioeconômica, grafotécnica, informática, entre outras. As mais conhecidas são a perícia médica e criminal. Cada uma exige um profissional especialista no assunto. A perícia criminal, por exemplo, está prevista no Código de Processo Penal e é indispensável para o esclarecimento de crimes quando tiver vestígios. A perícia criminal ela é determinante nas decisões judiciais. O juiz ele pode formar a sua convicção pela livre apreciação das provas. O Código de Processo Penal fala isso. Só que o Código de Processo Penal também fala que se tem vestígios, será imprescindível o exame de corpo de delito. Isso mostra a importância da prova. Os crimes complexos, geralmente eles deixam vestígios, e esses vestígios, vindo para um trabalho pericial bem feito, é aí que entra, muitas vezes, o trabalho da defesa querendo parar o processo por nulidade, porque sabe que a prova é tão contundente. Tive muitos casos de contundência de prova resultante de um trabalho pericial perfeito por parte da polícia, que fazia com que a defesa tudo fizesse para destruir o processo, parar o processo de qualquer jeito, porque sabia que se fosse enfrentado o mérito, o réu seria condenado. O perito Carlos Eduardo Palhares já trabalhou em diversos casos importantes. Ele integrou a equipe que realizou a perícia no local do acidente aéreo que matou o então candidato à presidência da República, o ex-governador Eduardo Campos. O último caso do Brasil que eu participei foi o caso do sinistro envolvendo a aeronave que estava o candidato Eduardo Campos, que se acidentou em Santos. Tinham 7 pessoas, né? Além do candidato, tinham outras 6 pessoas. E eu fiz parte da equipe, eu faço parte da equipe pericial desse caso também. Fizemos o escaneamento de toda a área, né, envolvida com o sinistro. Isso está permitindo ao nosso grupo fazer uma reconstrução digital desse caso. E, por fim, a equipe aeronáutica que está investigando os vestígios da parte aeronáutica para chegar às causas do acidente. Muitos casos de repercussão nacional foram solucionados graças ao trabalho da perícia. A morte da advogada Mércia Nakashima, de 28 anos, em maio de 2010, é um exemplo. A advogada morreu afogada depois que seu carro caiu em uma represa. Na investigação, os peritos descobriram que não foi um acidente e que se tratava de um homicídio. O laudo pericial apontou como culpado pelo crime o ex-namorado e ex-sócio de Mércia, Misael Bispo de Souza, que foi condenado a 20 anos de prisão. Outro caso que chocou o país foi o da jovem Suzane Richthofen. Os pais da jovem foram assassinados a pauladas enquanto dormiam em outubro de 2002. A conclusão da perícia foi de que os assassinatos foram planejados por Suzane e executados pelo então namorado dela, Daniel Cravinhos, e pelo irmão dele, Christian Cravinhos. Os 3 foram condenados pelo crime. O perito ele sempre tem que ser isento, né? Ele não tem que buscar acusar ou inocentar ninguém. Ele tem que tentar simplesmente falar a verdade. Então, nos casos que eu participei, eu tive a oportunidade de participar, eu me sinto grato
e honrado por ser servidor público e poder contribuir com a justiça, né? Falando a verdade dos fatos pelos vestígios materiais. Esses são só alguns exemplos de casos complexos que só foram resolvidos por causa do trabalho intenso da perícia criminal. Em instantes, você vai saber como é feita a perícia médica e para que serve. São casos onde existem necessidade de análises de temas médicos no âmbito administrativo, aí principalmente o nosso caso da perícia médica previdenciária, que responde por mais de 90% desse tipo de perícia no Brasil. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já! Você sabe como um profissional que sofreu um acidente pode receber o auxílio-doença? É também a perícia médica que define se um trabalhador pode ou não receber a aposentadoria por invalidez. Aí peguei a machadeira, aí botei os meril. Quando eu botei os meril, que eu baixei para lixar, quando eu apertei o botão que ela girou, o disco já estourou. Os meril estourou. Vou pelas pedras aqui. Essa é a história do seu José, que sofreu um grave acidente enquanto trabalhava. Impossibilitado de continuar na ativa, ele precisou recorrer ao INSS para ter direito ao auxílio-doença. Para isso, o pedreiro precisou passar por uma perícia médica. Esse perito atendeu direitinho. Ele pegou, olhou tudo direitinho, examinou tudo, né? Aí só achou que foi muito grave. Pois isso foi muito grave, igual lá no INSS também. O médico falou, olha, o problema dele é sério, isso aqui nunca mais tem jeito de trabalhar. Mas a gente não pode dar porque não sei quem, igual, não vai aceitar. A função da perícia em casos como esse é fundamental. É o perito médico que avalia se o profissional tem ou não condições de continuar trabalhando. No caso da perícia médica, são casos onde existem necessidade de análises de temas médicos no âmbito administrativo, aí principalmente o nosso caso da perícia médica previdenciária, que responde por mais de 90% desse tipo de perícia no Brasil, ou no âmbito judicial, que são as perícias judiciais, perícias médicas judiciais, né, quando lidam com casos que envolvam doenças ou lides que envolvam tanto o INSS ou empregado, trabalhador. O perito médico é quem estabelece a relação entre a doença ou lesão e a morte do trabalhador, quando for o caso, a doença ou a sequela de acidente e a incapacidade ou invalidez física e ou mental, o acidente e a lesão, a doença ou acidente e o exercício da atividade laboral, a doença ou acidente e sequela temporária ou permanente, o desempenho de atividade e riscos para si e para terceiros. Nos casos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, o trabalho do perito médico é feito juntamente com o perito social, que tem a responsabilidade de avaliar as condições sociais em que vive o trabalhador. Atualmente, o assistente social trabalha em conjunto com a perícia médica para a concessão de 2 benefícios. O primeiro é o benefício de prestação continuada da política de assistência social, que é operacionalizado no INSS. E é um benefício de caráter assistencial. O órgão gestor pelo benefício é o MDS, mas quem executa é o INSS. Esse benefício, o BPC, ele é destinado para pessoas com deficiência e pessoas idosas. Ambos têm que ter renda per capita inferior a 1/4 salário mínimo. A partir de 2008 e 2009, o Brasil adotou o conceito internacional de pessoa com deficiência. Então, é uma avaliação conjunta, onde os assistentes sociais avaliam a dificuldade, ou seja, as barreiras para
pessoa com deficiência se inserir na sociedade. E o médico perito avalia, com base nessa avaliação do assistente social, essas barreiras e alteração na estrutura e na função do corpo. No caso do Cristiano, que é portador do vírus da AIDS, além do auxílio-doença, ele conseguiu também a aposentadoria por invalidez. O que acontece, na verdade, é que a AIDS, na década de 80, era tido como uma doença que a pessoa morria rapidamente, né? Então, assim, existe uma lei ainda do governo Sarney, onde o portador do HIV, doente de AIDS, ele tem direito à aposentadoria. No meu caso foi diferente, porque na época eu era um doente terminal de AIDS, eu não tinha como me locomover, a perita foi até o hospital, a perita do INSS foi até o hospital, atestou a gravidade do meu caso, e concedeu o auxílio-doença. De acordo com dados do INSS, nos últimos 3 anos, a Previdência Social realizou mais de 22.280.000 perícias no país. Trabalho que garante ao cidadão brasileiro direitos previstos em lei. O perito ele é um agente em busca da verdade, então ele não está nem do lado A nem do lado B. E a perícia médica é muito importante para a justiça porque ela ajuda o juiz a proferir uma sentença correta, justa e adequada. E veja no próximo bloco a importância do trabalho da perícia na Justiça Federal. A prova fundamental e a prova técnica, que o juiz não tem conhecimento, né, conhecimento médico, é essa prova que vai ser fundamental para a gente decidir com justiça mesmo o processo. O Justiça para Todos volta em instantes. Até já! Na Justiça Federal, muitos processos dependem da prova pericial. É o juiz quem determina se a perícia é necessária ou não. Se o caso precisa de provas concretas para ser solucionado, imediatamente os peritos são acionados pelos juízes, que contam com a parceria desses profissionais para dar uma sentença justa e adequada. Doutora Fernanda, eu queria que a senhora falasse para a gente um pouco sobre a importância, o papel dos peritos no trabalho dos juízes. Qual que é a importância desses profissionais? Bom, a perícia na Justiça Federal ela é de extrema importância. Ela é o que a gente chama de longa-manos do juiz. Por exemplo, aqui onde eu trabalho, no Juizado Especial Federal, a gente usa, nos processos contra o INSS, a gente precisa de perícia médica. Aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, no meu prédio, a gente tem um andar inteiro só de peritos médicos, de todas as especialidades. Então, a parte ela vai passar por uma perícia médica e com base nesse laudo médico que depois o juiz vai proferir uma decisão. A gente colhe outras provas também, mas a prova fundamental e a prova técnica, que o juiz não tem conhecimento, conhecimento médico, é essa prova que vai ser fundamental para a gente decidir com justiça mesmo o processo. A Justiça Federal integra o Poder Judiciário da União, como está previsto no artigo 92 da Constituição Federal. Cabe à Justiça Federal processar e julgar as questões que envolvem como autores ou réus a União Federal, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais, além de questões de interesse da federação. E para que cada sentença seja dada, o trabalho dos peritos é fundamental. São provas produzidas no feito. Existe prova oral, que é a prova testemunhal, a prova depoimento pessoal, prova documental e a prova pericial. Há questões que só são decididas por prova pericial.
porque o juiz não tem conhecimento técnico sobre aquela matéria, então ele terá que nomear uma pessoa que tenha um conhecimento técnico para aquilo. É o caso, por exemplo, do perito médico. A gente tem muitas ações de medicamento, por exemplo, solicitação de medicamentos para doenças raras, por exemplo. O juiz não tem conhecimento se aquele medicamento realmente é o único que vai salvar aquela pessoa. Então a gente precisa de um perito médico que vai nos dizer. É o juiz quem decide se a perícia é necessária para cada um dos casos. Na Justiça Federal, a maioria deles depende da prova pericial. Aqui na Justiça Federal, nós temos inúmeros processos que dependem da perícia. Não que o juiz esteja adstrito ao laudo pericial, mas em muitos casos o trabalho da perícia é importante para dar aquele embasamento técnico para o juiz decidir. Então, processos de desapropriação, utilizamos o trabalho de engenheiros, processos envolvendo revisões de financiamentos, utilizamos o trabalho de peritos contadores que vão verificar se os cálculos foram feitos corretamente, e processos envolvendo ações previdenciárias, benefícios por incapacidade, benefícios assistenciais, onde vai se verificar se a pessoa é incapaz para o trabalho, se a pessoa tem condições físicas de trabalhar, condições de saúde de trabalhar, nos benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, os benefícios assistenciais. Em muitos casos, além dessa perícia médica, é feita também uma perícia socioeconômica por um assistente social, para verificar quais são as condições financeiras da pessoa, e os processos que envolvem o deferimento de medicamentos. A perícia também é muito importante para verificar se aquele medicamento que a pessoa está pleiteando, se ele realmente é essencial, se há um substituto no mercado que possa ter o mesmo efeito com um custo menor, garantindo também aí a estabilidade do Sistema Único de Saúde. Como vimos, existem peritos nas mais diversas áreas e casos, até para aqueles que parecem não ter solução. Um trabalho investigativo, mas que pode surpreender no final. A perícia é fundamental. Então, no caso de obras de arte, é importantíssima a perícia, porque a perícia vai determinar, primeiro, a autenticidade da obra. Você tem que saber se a obra é falsa ou não. Segundo, o valor, se desejar, um valor estimado para aquela obra, para saber quanto a pessoa pretendeu lavar. Nos casos que eu tive de obras de arte, nas perícias, eu determinei que não viesse qualquer valor. Aí eu tinha um motivo particular, que é um entendimento meu desenvolvido juridicamente, que é que obras de arte para mim não tem valor, é valor da humanidade, não tem valor econômico, tem valor cultural, e esses bens culturais, por terem valores culturais, têm que ter acesso público a partir da apreensão por parte do Estado. Sempre me chama muita atenção as ações com solicitação de medicamentos que não são fornecidos pelo SUS, e a parte vem solicitando. Eu tenho alguns casos que me lembro de crianças que têm doenças raras, e ela precisa de um determinado medicamento que não é fornecido pelo SUS. Um comprimido, uma injeção custa R$1.000 e ela precisa tomar várias por mês e tudo mais. Se aquela medicação não for dada, ela pode vir a falecer. Então a perícia tem que ser coisa muito rápida, e isso aqui em São Paulo a gente tem a perícia muito rápida. A gente passa na hora, na mesma semana a gente marca, o processo chega em 24 horas, a gente marca a perícia, ela é realizada em 48 horas, em 72 horas, coisa muito rápida, e os peritos são muito ágeis nessa análise, que eles sabem que são questões iminentes, tudo mais, e para a gente dar uma decisão, inclusive liminar, não é nenhuma sentença nesse momento, é uma decisão liminar. E para a gente tomar uma decisão tão rapidamente, a gente precisa sempre do perito do nosso lado, nos embasando cientificamente e tecnicamente. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.